de 21% para 26%. Nós tivemos uma redução de espíritas, um aumento do Umbanda e Candomblé, tradições indígenas, aí temos ali outras religiosidades, sem religião também aumentou. Eu trouxe esse dado, irmãos, para dizer que nós estamos crescendo, que nós estamos aí falando por onde a gente circula, que a gente crê em Deus, que é todo poderoso, que transforma as nossas vidas, que nós vamos sendo regenerados daqueles pecados, estamos sendo transformados. Mas o que nos deixa impactado é que à medida que nós crescemos, os dados da violência também não estão regredindo. À medida que a gente está se expandindo, essa maldade generalizada que a gente está vendo não está sendo tão reduzida assim. Então, que tipo de evangelho a gente tem falado nos espaços que a gente frequenta, nos lugares que a gente anda, no nosso trabalho? Será que de fato tem nos transformado? Tem transformado as pessoas que a gente anda, a nossa casa? Então, esse dado é só para a gente ver que há uma expansão, mas ainda não há, de fato, uma expansão no nível de trazer luz o suficiente para esses lugares, que a gente está circulando. Então, isso é para nos impactar, irmãos. Isso é para trazer para a gente mais senso de responsabilidade. Então, aonde está os 65 milhões de pessoas que dizem professar essa fé, circulando por esses lugares, levando a palavra de Deus, levando transformação, levando conhecimento, trazendo esperança para essas crianças? Eu sendo cristão, estou ouvindo David Leonardo, estou ouvindo Paulo Marçal, estou ouvindo essas são os novos, o novo evangelho que está sendo aplicado hoje. Muito aquém do cristianismo, muito aquém de coisas atrás. Igrejas aumentando em número, em quantidade e não em qualidade. O evangelho sendo ensinado só na sua superficial. Quando se fala nessa parte aí, que é atender aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, aos carentes, aí eu tenho que cuidar da minha terrinha, eu tenho que cuidar da minha empresa, da minha casa. É os crentes felizes. Então a gente está falando que nós estamos expandindo, estamos construindo nossas estruturas em todos os lugares e não estamos. Eu gostei de ver foi aquele mapa que você mostrou tudo que envolve com relação à criança, no SUS, na assistência social, não é? Aquele mapa todo ele é na saúde, na educação, na segurança, tudo. E isso eu até respondo a irmã no sentido, nós temos que ser esses propagadores. Ver na nossa localidade, onde a gente congrega, pessoas que agem daquela maneira. Tem um cara que faz jiu-jitsu lá numa igreja, ele dá aula para a criança, ele vai querer, o cara gosta, ele topa. Então chama ele, não tira ele da igreja, não tira ele dos cultos, tá? Mas chama ele para realizar essas atividades, que ele vai falar, tá aí, é uma coisa. Então nós somos esses descobridores. Tem um irmão aqui que descobriu outro irmão aqui que estão juntos caminhando. Não estão saindo da igreja, não estão fazendo lá, estão na obra, mas estão fazendo essa atividade. Então, o interessante é isso, nós temos que descobrir esse talento. O Espírito Santo vai mostrar para a gente. Então, irmãos, é isso, Então, agora nós vamos chegar numa parte que a gente vai ver especificamente essa estrutura. Como que devemos, enquanto pessoas que estão aí com os corações queimando, querendo acompanhar, discipular essas crianças e adolescentes, qual que são os nossos deveres frente a essas responsabilidades? Porque nós não vamos chegar nessas casas de qualquer jeito. Nós não vamos chegar nessas casas achando que só o nosso conhecimento basta. Sem entender o que elas têm para nos dizer, o que elas têm para nos ensinar, como chegar e para que possamos dar bons testemunhos, A gente está numa casa há 4 anos e hoje a gente consegue falar qualquer coisa que a gente queira fazer com as crianças, a gente tem carta aberta, porque a gente criou lá um lugar de total segurança, onde aquela equipe, aquela gestão não tem preocupação se a gente vai fazer uma coisa que extrapola ou que fuja as regras da casa.
Então a gente está há 4 anos ali construindo devagarzinho, aprendendo com eles, ensinando também o que a gente pode ensinar. E hoje a gente tem legitimidade para fazer várias atividades com as crianças. E hoje a gente consegue, inclusive, abrir a palavra do Senhor, fazer, né, nossos discipulados ali livremente. Porque a casa, aqueles profissionais, aquela equipe entendeu que o nosso trabalho ali é central para a vida daquelas crianças. Então, é com muita responsabilidade. E antes de entrar, ou quando vai uma voluntária nova, a gente faz questão de explicar todas essas regras. E aí nós vamos ler agora um documento que nós criamos, né, enquanto AME, de quais são essas orientações técnicas para quem vai numa casa lá. Porque são muitos desafios. A gente estava até conversando aqui agora, né? Existem regras lá onde a criança, por exemplo, não pode sentar no seu colo. Mas elas são crianças e elas querem o nosso colo. Como lidar diante essas questões? Então, isso tudo a gente foi amadurecendo, né, meninas? Há 4 anos aí, lutando, persistindo, vendo o que dá certo, o que não dá certo, para a gente fazer sempre o melhor para as crianças. O outro slide. E aí, gente, para a gente dinamizar essa parte, eu vou pedir que vocês leiam. Cada um vai ler uma parte para a gente poder ir mais rápido e não ultrapassar muito o nosso tempo. Então, vou apresentar para vocês aqui qual que é o documento que rege, né, as casas lares hoje no Brasil inteiro. Esse não é um documento que é específico do município da Serra. É um documento construído nacionalmente que vai ser direcionamento para todas as casas lares do Brasil. Pode passar, eu esquecendo. Então, esse é o documento, gente. É orientações técnicas dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Ele foi formulado em 2007, a sua edição é de 2009. Ele é um documento que está pautado pelo ECA, né, pelas leis, né, que a gente comentou anteriormente. Ele vai tratar ali da finalidade de regulamentar, né, no território nacional toda essa organização das casas lares. Então, esse é um modelo que vai ser direcionado para todas as casas do país, para que não seja cada casa fazer uma coisa que quiser ou que tirarem da cabeça. Não, é algo que é regulamentado e padronizado para todas. E aí, eu não vou comentar muito sobre isso, mas é importante a gente entender por que a gente não fala mais abrigo. Às vezes eu até estou falando aqui na minha fala, mas a palavra correta é falar casa lar, casa de acolhimento institucional. A gente tirar do nosso vocabulário a ideia de... tinha outra palavra que a gente falava lá na orfanato. A ideia de orfanato, a ideia de abrigo. Essas palavras, elas remetem a um tempo antigo, onde esses lugares que ficavam as crianças eram depósitos de crianças. Não tinha como vertente essa ideia de pensar como espaço de garantia de direitos. Era só um local onde famílias que não desejavam ter aqueles filhos, crianças doentes, crianças com deficiência, crianças que tinham alguma coisa, né, que fugia um pouco da normalidade, eram colocadas em instituições como essa e aí elas permaneciam ad eterno. Não tinha uma perspectiva como hoje de tirá-las o mais rápido possível, ou uma forma de pensar na adoção. Não se tinha esse entendimento. Então, a gente tem esse lugar, né, que vai falar de um lugar mais de violação de direitos do que de proteção. Então, a gente tenta sempre mudar o nosso vocabulário para não falar orfanato, mas sempre casa lar, acolhimento institucional e tudo mais. Então, vamos lá para os princípios dessas casas. O que esse documento vai falar? Primeiro, ele vai dizer que é excepcionalidade do afastamento do convívio familiar. Quem pode ler aí para a gente? Cristo. Todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de manter o convívio com a família, criar uma extensa e seus diversos alunos. Promover o fortalecimento, a
participação e a inclusão social das famílias, por meio do acesso às políticas públicas e às ações comunitárias. A falta de recursos materiais, por si só, não constitui motivo suficiente para afastar a criança ou o adolescente do convívio familiar, encaminhá-los para serviços de acolhimento ou ainda para inviabilizar sua reintegração. Então a gente está falando que as casas lares, elas existem para as excepcionalidades, elas não estão ali prontas para qualquer criança que a gente vê que está sofrendo alguma situação de violência ou violação, a gente depositar ela nessas casas. Vão ser pensadas várias estratégias, vão ser pensado a articulação daquele sistema que eu mandei, da educação, da saúde, da assistência, para ser pensado estratégias antes mesmo desse recolhimento das crianças. Até mesmo pensado na família extensa, na família, em geral, quem pode proteger aquela criança diante de uma situação de violência. Então, a perspectiva da casa não é institucionalizar por qualquer motivo. E aí, um ponto muito importante, a pobreza, a falta de recurso material não é um motivo suficiente para isso. Então, se a gente tem uma família vivendo a insegurança alimentar ou vivendo alguma situação de escassez, a gente tem políticas a serem acionadas anteriormente para que assim essas crianças permaneçam no seu lar. Vamos lá. Provisoriedade do afastamento do convívio familiar. Quem pode ler? Viabilizar no menor tempo possível o retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente na família de origem e excepcionalmente em família substituta, adoção, guarda e tutela. Período inferior a 2 anos, seja viabilizada a reintegração familiar para a família nuclear ou extensa em seus diversos arranjos ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para a família substituta. Em nenhuma hipótese, a perspectiva de um acolhimento de longa permanência deve acarretar a desistência pela busca de alternativas para se garantir à criança ou adolescente seu direito ao convívio familiar, prioritariamente com a família da origem e excepcionalmente a substituta. Então, toda criança que é institucionalizada, ela não vai imediatamente para o cadastro de adoção. Vai ser feito todas as alternativas possíveis para que ela se mantenha na sua família. Na família de origem, inicialmente, não sendo possível, na família que a gente vai dizer que é a família extensa, um avô, uma tia, parentes mais próximos. E outra coisa importante, apesar de a gente ver lá crianças com 17 anos, que estão lá há 4 anos, há 5 anos, a equipe técnica que está lá dentro, ela nunca pode falar, não tem jeito para essa criança, não vamos parar de buscar. Então, por mais que elas estão passando um período que a lei fala que é inferior a 2 anos, eles precisam fazer sempre buscas, sempre alternativas, buscar estratégias. Então, às vezes a gente olha para a criança e fala, nossa, ela está lá há tanto tempo, acho que eles já desistiram. Mas pela legislação isso não pode ocorrer, a gente tem que sempre pensar em estratégias. Mas não existe um prazo para isso? Da estratégia? Devia ter, não? Então, não tem, teoricamente, a cada 6 meses tem que ser repensado a história da criança que está lá dentro. Então, se tem as audiências concentradas, né? Lá no sistema judicial, onde são as varas da infância e juventude, o juiz senta e fala, vamos ver a situação de cada criança. A cada 6 meses, a equipe que está lá cuidando das crianças, vai para o sócio jurídico e lá eles vão passar, olha, foi tentado isso, aquilo, ainda sem sucesso. Continuamos tentando. Então, o sócio jurídico ele fica avaliando se a casa está realmente tentando algum progresso para aquela criança e adolescente. Não necessariamente isso tem surtido tão perfeito, mas só de ter revisão do caso a cada 6 meses já foi um grande progresso. Porque era tipo assim, quando dava se pensava na situação das crianças, agora não, tem regularmente essa cobrança, né, das instituições pensando o que estão sendo feito com essas crianças e adolescentes. Outro princípio, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Quem pode ler aí pra gente? Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Todos os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer vínculos.
Esses vínculos são fundamentais nessa etapa do desenvolvimento humano para afastar-lhes, oferecer-lhes condições para um desenvolvimento saudável que favoreça a formação de sua identidade e sua constituição como sujeito e cidadão. Visitas e encontros com as famílias e com as pessoas de referências da comunidade, da criança e do adolescente, por exemplo. E salvo isso for contrário ao seu desejo ou interesses, ou houver claro risco de violência. Então, vejam que tem essa preocupação, né, gente? Caso não tenha o risco eminente com um familiar que deseja visitar essa criança institucionalizada, é direito dela poder ver um avô, uma avó, ver um parente ou alguém que era muito próximo a ela. Então, quando elas são levadas para essas casas institucionais, elas não necessariamente cortam o vínculo imediato com essa comunidade, com esses parentes. À medida que tem interesse da criança e é seguro, vai ser estabelecida essas relações ainda dentro da casa. Como acontece? Essa pessoa vai na casa, é um local específico ou depende de cada casa? Então, ela precisa procurar, né? Tanto ela pode procurar diretamente a casa para manifestar esse interesse, como ela também pode ir na vara da infância e da juventude, que é lá onde tem o processo dela, né, em manifestar o interesse, e aí vai ser programado. Também não é bater na porta da casa, hoje eu vim visitar fulana. Sempre é agendado, organizado, estabelecido as regras também para essa família manter o convívio familiar. Garantia de acesso e respeito à diversidade e não à discriminação. Quem pode ler? Devem ser combatidas quaisquer formas de discriminação às crianças e aos adolescentes atendidos em serviço de acolhimento e às famílias de origem, baseadas em condição socioeconômica, arranjo familiar, etnia, religião, gênero, orientação sexual, ou ainda por serem pessoas com necessidades especiais em decorrência de deficiência física ou mental e vivem com HIV, AIDS ou outras necessidades específicas de saúde. Devem buscar o crescente aprimoramento de estratégias voltadas à preservação da diversidade cultural, oportunizando acesso e valorização das raízes e cultura de origem. Articular com a política de saúde, de educação, esporte e cultura, garantir o atendimento na rede local a essas crianças e adolescentes, serviços especializados, tratamento e medicamentos, entre outros, e a capacitação e apoio necessário aos educadores, cuidadores e demais profissionais do serviço de acolhimento. Então veja, gente, que as crianças que elas são institucionalizadas, elas não deixam de frequentar as escolas, não deixam de frequentar a unidade de saúde, não deixam de ir para fazer um esporte na praça. A ideia é que ao irem para um acolhimento, a própria casa, a gestão dessa casa, garanta que ela tenha essa prevalência, né, de continuar fazendo o que ela já fazia, ou tendo acesso àquilo que ela nunca teve por direito. Então, elas vão frequentar a escola da comunidade, elas vão ir na unidade básica de saúde ali da região. Então, onde a casa for situada, vamos supor lá em Jacaraípe, que é a casa que nós vamos, as crianças vão para as escolas aqui da região. Pode falar. Seria a palavra para ajudar, se seria monitoramento, não sei, em relação a essa criança que sai da casa, que vai para a escola, quem faz o acompanhamento escolar dela, como fica determinando isso? Aqui, não sei se todos ficaram sabendo, mas tem algum mês ou 2 meses, na escola de Sendo Dourado, uma criança acertou um adolescente, né? Uma outra adolescente com uma tesoura. E elas brigaram e ela deu a tesourada na menina lá. E aí, quando foram saber, né, o caso, era porque ela estava sofrendo bullying por ser uma criança que vivia na casa lá. E aí eu fiquei pensando, tá, a outra criança tinha uma família, foi à escola, né? E essa criança institucionalizada? Quem faz essa supervisão, acompanhamento? Ótima pergunta. As crianças
crianças, quando são institucionalizadas, elas perdem a destituição do poder familiar. Então, os pais, né, quem elas viviam, não tem mais direitos sobre elas, no sentido de toda a vida dela, né? E aí é o Estado, na figura do coordenador da casa, que fica responsável legalmente por essas crianças. Então, esse coordenador da casa, ele responde por cada criança. Ou seja, é uma atribuição bem desafiadora. A criança machucou, ele que responde por ela. A criança precisou de qualquer suporte, seja da saúde, seja escolar, ele precisa correr atrás por ela. Tanto é que as crianças costumam chamar essa coordenação de pai ou mãe, porque eles passam a tomar conta de toda essa responsabilidade da vida da criança. Nesse caso específico, ele iria lá na escola, ele teria que responder, ele teria que levar essa criança para os cuidados necessários. Então, tudo fica sobre o CPF desse coordenador. E quem vai fazer a supervisão também, no sentido de cuidado, de saber o que essa criança está necessitando, por exemplo, um apoio escolar, são a coordenação técnica, ou seja, sempre uma casa tem que ter ou uma assistente social ou uma psicóloga. Ela vai acompanhar diariamente o desenvolvimento dessas crianças. Então, tem uma demanda psicológica, precisamos ir atrás que ela garanta esse direito. Tem uma questão de atraso, né, na vida escolar, a gente precisa criar estratégias. Então, é um desafio grande, porque nem sempre eles conseguem, no tempo necessário, viabilizar todos esses direitos. Então, conta muito com o apoio de nós voluntários. Então, a gente tem até aqui uma colega que ela vai numa casa e ela presta, né? Pode falar, amiga. Não, pode falar. Não, eu faço parte do Somos 1, e aí eu e a Vivi, a gente vai dar aula de reforço para as crianças. Então, a gente... A Vera também, e a gente vai. E como que a gente faz esse acompanhamento com as crianças? Porque a gente viu que a realidade de aprendizado de cada uma é diferente. Então a gente não consegue hoje montar uma apostila, fazer algo assim mecânico, mas a gente consegue fazer algo mais orgânico mesmo, conforme a necessidade de cada criança. Eu estava até compartilhando com ela que a gente tem uma criança com necessidade especial que ela não consegue reconhecer os números e letras. E a gente queria muito que ela aprendesse a somar. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer desenhos com um sinal de mais para que ela pudesse contar aqueles desenhos e somar. E assim hoje ela conta, porque foi feita uma adaptação para ela, entendeu? E não precisa ser uma coisa assim muito elaborada, ela só tem que ser prática, né? E lúdica, para que eles possam aprender. E depois, a partir disso, depois que ela ficar assim, bem familiarizada com aquele sistema, a gente vai e evolui para o próximo passo, que é apresentar os números. Eu queria dar um testemunho também de um olhar fora da casa, gente. Isso também é interessante. Eu fui na minha dentista, e aí quando eu cheguei lá, ela estava terminando de atender uma criança que ela atende lá da casa. E eu observei a fala dessa criança. E no observar a fala, eu já falei com a pessoa, a coordenadora que estava junto, que eu ia ver se eu conseguia uma fonoaudióloga para ela. E a fonoaudióloga atendeu a menina e a menina está sendo atendida até hoje. Já deu reparação. Então, essa visão é fora da casa, porque às vezes a gente foca muito na casa, mas ao nosso lado, ao nosso redor, às vezes as pessoas estão necessitadas e você tem condições de ajudar de alguma maneira. Então, essas necessidades, elas surgem dentro da casa que nem sempre o Estado tem como garantir e, portanto, eles usam muito desse trabalho, né, dos voluntários para sanar essas dificuldades que vão ser encontradas ali. Então, glória a Deus pelas pessoas que têm ido às casas e prestado seus serviços, né? E também a gente tem o nosso grupo, o Marcos, que ele vai e ele é professor de informática. E ele desenvolve também atividades, né, que eles amam mexer no computador. Eles amam demais.
A gente conseguiu, né, notebook, a gente conseguiu oferta de computador, mas essa casa, ela tem os computadores dela também. E aí o Marcos, ele é programador. Então as crianças, assim, os adolescentes mais velhos, ele está ensinando a formatar os computadores para que eles possam ter uma renda também. E as crianças pequenas, ele está, tipo assim, nos auxiliando no reforço, porque ele cria joguinhos para que eles possam aprender a contar o alfabeto, as cores, a desenvolver ali o aprendizado deles. Amém. E isso mostra que nós podemos servir as casas de N formas, né? Então você pode ir lá, por exemplo, a gente tem a Bruna aqui, a pessoa que faz a sobrancelha dela, ofertou um curso de sobrancelha para adolescentes. E olha isso, quanto isso é grandioso, porque elas podem adquirir ali uma profissão, mediante a uma conexão que foi feita ali, né? Onde a pessoa se dispôs no seu trabalho. Então, o dia que você quiser fazer um bolo para as crianças, isso tudo é muito bem-vindo nas casas lares, porque como o irmão falou, as datas mais disputadas dentro da casa lá é o Dia das Crianças e o Natal. Mas uns outros 363 dias não se tem quase nada para elas. Eu ia falar que na semana passada eles conseguiram um curso de design de linhas para as meninas. Foi um dia inteiro de capacitação. Um domingo que a irmã. Foi um dia de domingo que ela doou o dia dela. Ela está respondendo aqui, mas ela é assistente social lá no Que legal. Mas aí eu sou para a igreja também, sou da Instituto Vitória, e vai começar estruturando para visitar também a Cornês, meu filho para aprender e passar. Ah, que beleza! Deus é bom! Tem muita gente que já continua dando atitude. Eu saí daqui com a casa, as 12 casas corretas. Então, oferta de atendimento personalizado e individualizado, vou dar uma adiantada. Ela está muito direcionada a essas questões que a gente falou, há necessidades específicas para cada criança. Então, a psicóloga ou assistente social, que é a técnica da casa, ela precisa estar sempre atenta a essas necessidades. Esse ponto aqui, alguém pode ler? Ele é muito importante. A garantia de liberdade de crença e religião. Nenhuma criança ou adolescente deverá ser incentivado ou persuadido a mudar sua orientação religiosa enquanto estiver sob os cuidados e serviço de acolhimento, visando a garantia do direito à liberdade de crença e culto religioso assegurado no artigo 16 do ECA. Deve ser viabilizado o acesso às atividades de sua religião, bem como o direito de não participar de atos religiosos e recusar instrução ou orientação religiosa que não lhe seja significativa. Esse é um ponto importantíssimo para nós que queremos ir, né, até as casas, falar da palavra de Deus, levar nossos instrumentos, levar nossas músicas, levar nossa forma, né, de cultuar o Senhor. Caso tenha qualquer criança que se recuse a estar nesses momentos, ela precisa ter isso garantido e a liberdade de falar, eu não quero participar. Em hipótese alguma, nós devemos ir ali e falar, não, você tem que participar, vai ser no incentivo maçante a essas crianças. Isso tem que ser sempre num tom de convite. E caso ela queira participar, amém. Caso não queira participar, nós não podemos. Isso é sério porque, à medida que a gente burla ou force qualquer uma dessas normativas, a casa, o grupo, o que a gente estiver lá fazendo pode ser interrompido. E as portas podem ser fechadas para nós. Então, é muito sério quando a gente vai numa casa e tenta impor alguma coisa ou dar um jeitinho para que a coisa que a gente queira aconteça, porque isso pode ser um fechamento de um campo incrível que a gente tem feito no nosso trabalho. Então, assim, já vi
vimos lá também, né? Recentemente, uma das cuidadoras tinha uma religião, né, diferente da nossa, e ela se colocou ali no espaço, né? A gente percebeu que ela estava um pouco incomodada com as nossas atividades, mas a gente também está amparado por lei por poder levar a palavra do Senhor nessas casas. Então, na própria legislação, né, na nossa legislação da Constituição Federal, fala que a liberdade é religiosa e que existe sim o papel, né, das religiões de poderem estar nesses ambientes oferecendo assistência religiosa. Então, o que a gente faz está amparado por lei como assistência religiosa dentro das casas. Mas, em hipótese alguma, a gente pode obrigar qualquer que seja das crianças a estar nesses ambientes que a gente propõe ali dentro da casa. Então, tenham cuidado com essas questões, porque isso pode ser um fechamento de campo, né? Você está me dizendo que no Batista das Crianças lá em Barcelona, lá da Igreja Batista em 60, então, eles vão ter todos os momentos, mas se a criança está lá e falar uma quero participar, ela não pode ser obrigada. E até mesmo dizer que se ela manifestar o desejo de frequentar a sua religião, a instituição, por mais que ela tenha, né, um viés, ela precisa ofertar esse direito para que ela possa exercer sua fé. Respeito à autonomia da criança e do adolescente e jovem. Então aqui, gente, também é algo que a gente precisa sempre estar atentos, né? Porque as crianças, elas vêm de uma cultura, elas vêm de uma realidade, e a gente precisa estar atento a respeitar tudo isso e ter todo o cuidado necessário para não impor nada a elas. Então, pensar nas nossas atividades é pensar que elas podem ser realizadas. Então, pode ser que um dia você chega lá, preparou a coisa mais linda do mundo, você está super empolgado, e se elas manifestarem que não tem interesse, não tem cuidador nenhum, coordenador nenhum que vai impor que isso aconteça. Então, a gente tem que ter sempre esse entendimento. Nós estamos indo fazer um convite. E amém se elas aceitarem construírem ali com a gente. E é bem importante, de fato, o conhecimento geral, né? Porque quando a gente entende essa realidade, tudo que está cerca disso, envolvendo espiritualmente, a gente tem que ter realmente essa capacidade, esse entendimento, sabedoria, de levar atividades, que não seja só ali focado justamente, mas na palavra em si, porque nós estamos falando de faixa etária, de crianças, que tem ali às vezes, né, como eu falei, um entendimento mais tardio que as outras. Então, quando a gente levar atividades, levar uma sensação de propor uma experiência, porque experiências marcam, né? Então, faz eles realmente se sentirem acolhidos, a gente consegue ter uma retenção melhor das crianças ali naquele espaço e fazer o que a gente está aqui para fazer. Né? Isso é ótimo porque isso mostra, assim, da nossa experiência, né? Nós iniciamos na casa lá, quando iniciamos, a gente nem Bíblia a gente leu. Os meses que a gente foi para brincar. Então a gente levou brincadeira, a gente levou torta na cara, a gente levou banho de mangueira, a gente fez tudo de diversão possível. Criar uma conexão. Elas entenderem que a primeira conexão que a gente fez, que elas confiaram na gente, foi a seguinte: foi quando elas viram que a gente foi um dia, a gente foi no segundo dia, a gente foi no terceiro dia, a gente manteve. E aí, quando a gente foi lá para umas 10 sábados, elas, tá. Então, a gente pode confiar. Porque, de fato, elas já estão esperando que as pessoas só vão ali fazer qualquer coisinha e vão embora. E o abandono, a revitimização daqueles processos, né, as rejeições que elas já enfrentaram, isso se triplica. Falar de Jesus e não deixar eles viver. Exatamente. Que é o amor, é o acolhimento, né? E nós estamos aqui, vocês podem de fato pensar conosco. E a nossa experiência foi o seguinte: a gente brincou, até o momento que elas falaram: tia, como que a gente vai ler a Bíblia? E aí a gente levou a Bíblia. E assim, foi interessante que no grupo de adolescentes, quando elas falaram: então tá, vocês querem ler a Bíblia? Qual livro vocês querem ler? Elas: Apocalipse. Aí a gente se olhou assim: meu Deus!
foram encontros assim, marcantes, porque elas queriam saber tudo. O que são essas taças, tia? O que são isso? Os detalhes. E a gente teve que estudar muito para Quem fala que ministrar para criança é fácil. Quem fala que para ministrar para criança é fácil, Cada pergunta. Eu lembro lá no começo também que algo que a Alcimara tinha dito para nós, e você está ratificando essa questão de massificar essa questão do Evangelho, que também nós precisamos mostrar para elas as questões sociais, porque elas um dia vão sair dali. É o respeito, é o cuidado, é a organização, é a disciplina, sabe? Então, o grupo mostrou logo no começo isso também. Quando nós fomos para casa a primeira vez, que elas foram para casa, quando elas foram para casa, nós já estávamos na casa, porque a casa passou por uma reforma. Então, a gente usou essa oportunidade para ensinar nessa questão de organização, de manter as roupas dobradas, porque se veio muita roupa, mas ficava tudo espalhado. Então isso também é muito legal da gente falar, porque não tem só isso, e na organização a gente vai tendo as oportunidades de observar como que elas são. Isso expressou na forma que as cuidadoras foram dando feedback, falando, gente, o comportamento delas mudaram, o respeito, a questão na escola, né? O rendimento escolar modificou. Então, o quanto disso tem impactado, a gente não tem dimensão, irmãos. Quando a gente recebeu recentemente de uma adolescente, isso me marcou muito. Ela me achou no Instagram, ela foi reintegrada, aí ela me achou no Instagram e ela mandou a foto do batismo dela. Ela falou, tia, eu batizei. Isso foi muito marcante porque ela assim, mostra para todas as tias do AME, porque vocês foram fundamentais na minha vida. E agora eu creio que a minha família vai crer no Senhor Jesus. Então, a gente não tem dimensão da transformação de vida dessas crianças, né? Os seus novos lares ou nos lares que elas retornam. Então, gente, uma casa lá, ela, né, de criança e adolescente, ela vai de 0 a 18 anos, mas é 17 anos incompletos, né? Aos 18 anos se entende que elas precisam passar ou para a República ou serem reintegradas, se assim for. O acolhimento para... Aí, ó, a contradição, né? Fala que tem que ser para no máximo 10 crianças e adolescentes. E a realidade que a gente enfrenta aí, qual que é? Não é essa. Tudo contém serviço, exatamente. A modalidade de atendimento com cuidadores residentes no local, então nós temos um cuidador que reside naquela casa, junto às crianças. Então ela tem uma casa, um cômodo, inclusive afastado, mas tem que ter essa casa para o cuidador que reside. E tem os cuidadores que têm escalas, né? Que vão fazendo ali as escalas recorrentemente. Essa casa, ela visa estimular o desenvolvimento das relações mais próximas do ambiente familiar. Então, o que ela tenta ser? Uma casa. Então, quando vocês forem lá, não vai ser aqueles dormitórios com um monte de beliche, as crianças tudo junto no mesmo quarto. A ideia não é essa, a ideia é que seja uma casa. Então, geralmente são 2 crianças em cada quarto, 2 caminhas, tenta se estabelecer casas mesmo, né? Então a prefeitura ela vai fazer o repasse para a gestão dessas casas, para que elas aluguem um espaço físico de uma casa que tenha o mínimo de cuidado em relação a grades, né? Seja um local mais seguro possível e não tem localização, não tem fachada, placa, identificação dessas casas. Então, se você passar por aí, pode ser que tenha uma casa lá na sua rua e você não sabe. É pouco provável porque você sempre vê movimentação de crianças, né? Mas a ideia é que não tenha placa, não tenha uma coisa muito institucionalizada, que seja uma coisa mais próxima de uma casa afetiva possível. Mas a realidade também da gente não é sempre essa. Então a gente, quando foi para a casa de Jacareí, ela estava detonada, você sentia assim peso, né? A gente andava naqueles corredores, porque
estava riscada, janela quebrada, Móveis quebrados, uma coisa horrível. E aí a prefeitura fechou a casa. Falou, vocês só têm direito de reabri-la quando vocês reformarem. E aí a gente prestou esse auxílio lá, né? Algumas profissionais que reformaram a casa e agora ela está ativa novamente. Mesmo assim, com todo esse cuidado para procurar uma normalidade social, há muita rejeição na comunidade quando se... Sim. Isso é outro ponto muito importante, porque vários desses serviços, né, que prestam esse tipo de assistência tem que mudar por conta de vizinhos que fazem reclamação, de vizinhos que causam um transtorno para essas casas, as pessoas ficam questionando, então assim, sempre passam por essas questões, é bem desafiador para eles. Principalmente a casa para pessoas com deficiência. Com pessoas com deficiência ou uso de álcool e outras drogas, né? É complicadíssimo. Então, tem que ser essa ideia de residência, tem que ter uma estrutura bacana, né, gente? Pensando em todos esses detalhes de uma casa de fato. E aí, quem são os profissionais que trabalham dentro dessas instituições? Tem que ter um coordenador, que eu falei que é ele que fica responsável, né, pelas crianças institucionalmente. 2 profissionais de nível superior, e aí está falando que tinha que ter um assistente social e um psicólogo. A realidade é, às vezes, um ou outro pau. E com um pagamento bem ruim. É necessário que tenha um educador, cuidador, residente, né, que é aquele que vai residir lá, um auxiliar para cada 10 crianças e adolescentes. Então, além do cuidador, um auxiliar, essa é a ideia da equipe mínima. E equipe mínima, gente, é equipe mínima, mas pode ser máxima, tá? Só que ninguém quer dar o máximo para as crianças. Então, você vai ver lá sempre reduzida. A quantidade de educadores é até pouquíssima para o que a gente enfrenta, né? Então, direto a gente fala, gente, como que essas cuidadoras dão conta? Pensa nas casas de bebês. A gente está falando que um bebê que precisa sempre, né, de um colinho, que é um tempo. Essas crianças, às vezes, elas precisam ficar nos tapetes ali, com auxílio, passa da hora de se trocar, passa da hora de se alimentar, por conta de uma redução drástica da quantidade de profissionais. E aí, esses são dados também que a gente já viu um pouco, né, mas fala aí do número de crianças institucionalizadas aqui no nosso município. É um dado que é defasado, como eu falei, a prefeitura ainda não lançou os dados novos, mas pensa que aí, em termos de criança e adolescente, a gente já chegou a 270 crianças institucionalizadas na Serra. Não sabemos o dado atual, mas esse é o nível de crianças aqui. Nós temos ali, né, os jovens e adultos e idosos, que também é um quantitativo, mas olha que criança e adolescente é disparado o número de institucionalizações. E quando a gente vê o gráfico que fala das principais causas, negligência e maus tratos, né? Situação de abandono, conflitos familiares, ameaça de morte, situação de rua, violências, e aí vai. E como eu falei, tem crianças que gabaritam todas essas violações em uma criança só. Então, nós estamos vendo aí também a quantidade de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, né, que foram registradas nos CRAS. Então, a gente tem aí, em termos de negligência, é o amarelo, sempre está muito alto, mas o azul ali é o abuso sexual. Veja o abuso sexual, como também é muito recorrente, né, das crianças. E aí, gente, chegamos na parte que nós vamos aqui, né, já caminhar para o final, para vocês conhecerem um pouco do documento que nós, enquanto AME, estamos aí há 4 anos, né, pensando o nosso trabalho nessas casas. A gente se amparou junto a um material que se chama Política de Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse material é um material construído por uma instituição cristã que faz trabalhos com criança e adolescente em várias regiões do Brasil, que tem ONGs, que tem outros serviços, que eles sistematizaram uma forma de trazer algumas normativas que nós, voluntários,
eles precisam ler esse documento e assinar falando, não, eu concordo com essas normativas e desejo segui-las frente a isso. Então vamos ler, e aí à medida que qualquer um tiver dúvida, a gente pode conversar. Então, letra A, quem pode ler? Ter comportamento que represente um excelente exemplo para as crianças e adolescentes. Vamos pulando, aí a gente para naqueles que tiverem alguma dúvida, pode ser? Tratar todas as crianças e adolescentes de maneira que reflitam o amor de Deus por eles. Ter cuidado, protegendo-se de qualquer possibilidade de alegação de violência feita contra ele. Sempre colocar o bem-estar de cada criança e adolescente em primeiro lugar. Tratar todas as crianças e adolescentes com dignidade e respeito, sem discriminação ou preconceito em relação à classe social, raça, etnia, cultura, idade, sexo, pessoa com deficiência, religião ou sexualidade. Não demonstrar favoritismo por alguma criança ou adolescente e nem evitar os que apresentam um comportamento desafiador. Isso é muito importante, tá? Todo mundo pode ver assim que não frequenta uma casa, mas isso, as minhas estão aqui para provar. Às vezes a gente cria uma sintonia ali com uma criança e quando você percebe, você está muito envolvida. E aí você tem que lembrar, calma, tem mais outras crianças e eu preciso disponibilizar esse afeto, esse amor por todas elas. Evitar trabalhar sozinho com crianças e adolescentes, sempre desenvolver os trabalhos em duplas ou equipe. Então isso é muito importante, a gente nunca vai para uma casa se não for em trio. A gente estabeleceu o teto é o trio. Se chegou no dia, não tem 3 pessoas, a gente cancela a visita. E outra coisa, a gente evita qualquer momento, tipo assim, às vezes você se distrai, a criança te puxa para um cantinho, nunca. A gente sempre traz a criança para o grupo. Tia, vem cá ver, então vamos mais gente. Tia, vem nesse cantinho. A gente não pode ficar com ela sozinha. Tia, quero ir ao banheiro. A gente chama a cuidadora e a cuidadora leva. Mas, por exemplo, teve um dia numa visita que a tia pediu para fazer um trabalho com uma criança, um trabalho até da Copa, e aí eu saí, eu até não lembrei disso aí, eu até saí, fui lá para onde ela me mandou e ir para estudar com ele. Aí nesse caso, quando a casa pede esse favor pra gente, por zelo, a gente vai chamar mais alguém para ir com a gente. Por zelo, pode ser assim, a gente às vezes fica assim, gente, é um excesso de zelo, parece, mas o seguro morreu de velho. Mas os meninos estavam até, foi do aljava, os meninos estavam jogando bola, aí a tia pediu, tia, você pode ensinar? E ela tirou ele da bola e aí é interessante falar, tia, então fica aqui comigo, que aí a gente vai fazendo juntas aqui. Sempre lembrar desses detalhes, que às vezes a gente esquece mesmo, é sempre bom retomar ao documento. E já aconteceu, você está falando, nossa, eu acho que talvez eu não segui essa orientação, por quê? Tinha acabado as atividades que a gente tinha feito e aí estavam momentos de brincadeira. E quase todas as crianças estavam brincando e tinha outro, esse dia nós estávamos em 3, se eu não me engano. Eu, você e Agnes. E um dos meninos, era aquele que foi para casa da avó, voltou e tal. Ele mudou o comportamento, porque aquilo foi difícil para ele. Ele se isolou. E eu não consegui, tipo assim, me incomodou. Tipo, esse menino era tipo o líder das crianças, porque ele era o que mais. De repente o menino tá calado, tá na hora da brincadeira. Ele foi realmente para longe, eu vi. Assim, não pensei nada disso de fora. Eu só fui até ele. E aí, vamos brincar, ela convidando, ele nunca confiou, só perguntei se ele aceitava a oração. Ele aceitou, ele veio, tipo assim, pra como se ele queria colo. Abracei ele, orei. A cuidadora se aproximou pelo menos. E ficou, e pelo menos isso nesse dia aconteceu. Mas é complexo, porque, tipo assim, mesmo que você não chame, igual no caso dele, se eu não fosse até lá, ia seguir a rotina e ele também ia ficar lá até o final. E ele precisava, porque eu acho que aquilo representava o que estava acontecendo com o corpo emocional dele. Eu sei que vai acontecer essas questões, mas a gente precisa sempre se amparar de estar com outra pessoa ou tentar de alguma forma convencê-lo de vir para perto.
ainda não executando as atividades, mas que seja um isolado perto do grupo. Então já aconteceu isso, uma criança que ela não fazia nada, ela não queria nada, ela só ficava triste no canto. Então eu falo, então fica triste no canto aí com a tia, perto das crianças. Que todos me vejam com ela. Entende? É excesso de zelo, gente. Eu sempre falo isso. Não vamos pecar por excesso de zelo. Agora, se a gente dá qualquer brecha, entendendo a realidade espiritual daqueles espaços, a gente já teve várias experiências dessas, que a gente ficou desatento a um minutinho e as coisas aconteceram e ganharam uma proporção muito grande. Então a gente sempre vai optar por seguir as regras. Bom? Então, ficamos não. Letra H. Quem pode ler? Como adulto, nunca estar sozinho como uma criança ou adolescente, mesmo que o adulto esteja em uma conversa particular com eles. Outro adulto deve estar em contato visual. Então, Testemunha. Então, você mesmo que você estava ali conversando numa conversa particular, a gente vai ter alguém testemunhando que se deu daquele fato. As crianças, elas podem sim inventar histórias, trazer situações que não ocorreram. Então, você precisa de testemunhas. Como adulto, você sempre é responsável pelo seu próprio comportamento, mesmo quando uma criança ou adolescente está se comportando de forma sedutora ou provocadora. Isso também é uma coisa muito recorrente, por terem passado por processos, né, de abuso ou de terem vivenciado um cenário em que isso é natural. Nós precisamos estar atentos. Então, como adulto, a gente sempre vai ter essa sacada. A gente percebe que uma criança, ainda mais se você for um homem, né, e está numa atividade coletiva, geralmente as casas femininas só vai as mulheres. Mas se caso tenha uma atividade ampla, onde tem as meninas, homens, sempre tem mais do que zelo, mais do que excesso, porque isso pode acontecer. Vamos lá. Se sentir desconforto com o comportamento de uma criança ou adolescente, explicar a ele ou ela que aquele comportamento não é aceitável. Mas ter certeza de que ele ou ela não se sentirá rejeitado. Essa situação deverá ser comunicada aos responsáveis imediatos. Então, isso, gente, é uma questão seguinte. Passou por qualquer situação constrangedora ou uma coisa que ficou desconfortável, relate. Então, não leva para casa, não, aconteceu aquilo, mas eu vou evitar e não vai acontecer mais. Não. Olha, aconteceu isso hoje, eu fiquei desconfiada, eu senti isso, eu fiquei um pouco incomodada. Dê sempre informações, sempre relate as situações que podem acontecer com vocês, porque isso pode ser até um material para nós nos resguardarmos também, entender que aquela criança tem costume de fazer isso. Então, por exemplo, tem crianças que têm muita a necessidade de ficar pedindo. Então ela vem no seu cantinho, bem fofinho, aquela carinha, aí fala no seu ouvido, tia, você podia fazer isso pra mim? E a gente, coração mole, uma coisinha tão simples, né? Vamos supor que ela te pediu uma balinha. Aí você vai lá no outro dia, você voltou, olha, eu trouxe uma balinha pra você, aquilo que você me pediu. Isso, gente, pode dar pano para tanta manga que nós não podemos, em hipótese alguma, criar nenhum tipo de segredo com as crianças, nenhum tipo de pacto que seja nosso, porque isso pode ser reflorido e reflorido de outras formas que vai trazer prejuízo tanto para você quanto para o grupo, para outras relações ali. Então a gente não dá nada para a criança, vai ter uma ali que vai falar diretamente sobre isso, mas a gente não promete nada para as crianças particularmente. Os pactos são sempre coletivos. Você vai ter bala? Gente, vai ter bala no próximo, é para todo mundo. Gente, a gente vai sair, vai ser com todo mundo. A gente vai fazer. E sempre que observar qualquer situação estranha, comunicar, reportar a sua liderança imediata e também a casa. Então, às vezes, você pode compartilhar com a cuidadora. Olha, cuidadora, eu percebi que fulano tem isso, isso e isso. Tá bom? Registrou. Amém. Eu acredito que nós vamos ter uma equipe que considere todas as casas, que faça a escala. Eu não sei se hoje
na nossa dinâmica de organização que o AME, né, por estar há 4 anos, a gente já teve uma fase que a gente fazia relatórios. Então, todo mundo terminava a visita, escrevia, era tudo limpinho, né? Só que isso, na dinâmica do dia, é bem complexo. Então, a gente percebeu que alguns furavam, outros relatórios chegavam, a gente não tinha onde guardar, ninguém lia, ficou inútil. Então, a gente passou a fazer o seguinte: hoje, atualmente, a nossa dinâmica de organização é o seguinte: todo último sábado do mês a gente não vai na casa, a gente faz a nossa reunião. Então, nessa reunião a gente vai falar o quê? Quem foi o escalado do sábado tal? Conta pra gente como que foi. Aí a pessoa, a gente fez essa atividade, estavam presentes tais crianças, aconteceu tal situações, precisamos ficar alerta com essa situação, ou foi uma bênção. A gente faz um registro coletivo todo o último sábado do mês. E é daí que a gente tira nossas estratégias também para o próximo mês. E divide as escalas. Aí a gente não registra, mas a gente tem também no WhatsApp, quando acontece algo muito significante, a gente escreve e fala: gente, quem for no próximo sábado, fica atento por isso, isso e isso. Justamente por ser um sábado, uma visita após a outra, então se aconteceu algo e não falou, pode isso aí ter desdobramentos, então a gente usa o grupo do WhatsApp e a reunião mensal para fazer esses registros. A gente já faz a reunião após, acabou, a gente já conversa como é que foi e depois a gente coloca no grupo para quem não foi ficar sabendo o que aconteceu. Isso aí. Tem várias estratégias. Mas eu achei importante por conta disso, porque são coisas, gente, a gente não cai com pedra grande, a gente acontece desde pequenas. E aí, pelo que a gente está aqui conversando, eu fui em uma das casas que estava acompanhando, lá eu acho que foi em Câmbio, eu lembro que a menina me pediu pulseirinha, que ela estava pedindo. Só que como eu já vi lá na igreja, eu falo: ó, da próxima que a gente for, eu pensei em levar aquele materialzinho, que aí a gente leva para todo mundo, para todas as crianças, né? Mas são situações que, assim, é detalhe mesmo. E aí, depois de uma outra visita, a pessoa não sabia, né? Então, hoje, lá na igreja, como a gente trabalha lá comunitário, após a escala do Kids, né? A gente tem um relatório. Então, a gente forma quem faltou, qual o motivo e o que aconteceu. Inclusive, a gente tem lá uma equipe do acolher que trata essas crianças atípicas. Então, é bem importante a gente ter esse feeling, essa comunicação mesmo por conta disso. Muito importante mesmo. A gente tem. Obrigada. Gente, vamos lá para a gente finalizar. Estamos acabando também. Ô, Bruno, siga. Parágrafo igual, né? Sempre falar com o líder da atividade do dia sobre qualquer problema a respeito da proteção à criança e ao adolescente. Exatamente, já comentamos sobre isso. Próximo. Próximo a você. Construir relacionamentos equilibrados com as crianças e adolescentes, baseando-se na confiança mútua. Então, isso também é muito importante, gente. E outra, promessas é um problema muito grande. Então, nunca prometa nada, porque se você não conseguir cumprir, é pior. Então, eu sempre falo para os meninos assim: a gente não vai prometer nada. Se a gente conseguir fazer o que elas nos pediram no próximo, amém. Mas se não conseguir, a gente não prometeu. Porque a quebra de confiança é muito grande para as crianças. Tem uma dúvida. Tentou uma raça de bebê, né? E tinha um quarto lá que estava sem ventilador de teto. E é muito quente. E aí, o que aconteceu? A cuidadora me comunicou, né? Lá numa visita. E aí eu falei assim: se você providenciar um ventilador de teto nesse quarto, vou ver se até o próximo final de semana já está o ventilador aqui instalado. E foi isso que foi feito, né? Nós compramos o ventilador de teto, né? Com remoto, desliga a luz, tudo que colocamos lá. Chique-noite. Só que, assim, não foi meu pedido, eu não assinei nada, não me pediram nota fiscal. Então, isso aí, irmão, é recorrente. É recorrente. Recorrente. Por quê? Nós sabemos que existe
como eu mostrei para vocês lá no início, as casas, aí tem um convênio, o número do convênio. Esse convênio é a participação que a instituição Casalar faz junto à prefeitura. O recurso para a administração de tudo de uma Casalar vem via prefeitura municipal. E deveria suprir todas essas necessidades em relação à estrutura, à alimentação das crianças, transporte, né, para levá-las para consulta, tudo isso está previsto. Porém, a gente sabe que as coisas são caras, as coisas, né, estragam às vezes com facilidade, às vezes a administração desse recurso não dá conta das demandas emergenciais. Então, o que essas instituições fazem com recorrência? Elas vão acionando voluntários, acionando comunidades religiosas, e isso é muito comum. Por exemplo, a gente já fez, a gente colocou a rede de proteção na quadra das crianças, e a gente também só ofertou. E não é feito essa necessidade de assinar ou entregar nada, é algo totalmente voluntário nosso. Não deveria ser algo recorrente, no sentido assim, que sempre a gente tem que estar ofertando esse tipo de coisa para uma casa, porque subentende que elas têm um recurso. Mas quando é algo pontual, é algo que você viu ali, nossa, eles estão utilizando mesmo desse recurso, então a gente não fica dando dinheiro para essas instituições, a gente não faz nada que seja muito grande não, são pontualmente. E se eles acionarem direto você para esse tipo de coisa, aí você também já pode pensar um pouco, né, em por que será que eles estão recorrendo tantas essas necessidades, sendo que tem um recurso público para isso? Na verdade, a minha dúvida é, a forma que eu fiz, posso trazer algum problema? Não, isso está tranquilo, porque isso já tem, as casas têm esse costume, né, de receber doações, até mesmo de alimento. A gente, por várias vezes, eles recebem como doação. Até porque assim, eu não sei quem já foi lá na Casa dos Verdes. É uma casa muito linda, assim, muito limpa, bem organizada. E onde colocou o ventilador é onde fica o armário das roupinhas dos bebês e é onde ocorrem as trocas. Então, quem mais utiliza ali é as cuidadoras, e elas estavam realmente descendo suor. Então, são 3 cuidadoras que eu falo, gente, que amor. Eu olho por elas e eu falo, gente, essas crianças têm amor por elas, chamam de mães, inclusive. E as crianças todas cheirosinhas, bem arrumadinhas, horário de almoço, tudo. Então, assim, a gente ficou muito feliz de conseguir. E a cuidadora lá pulou, glória a Deus. Então, assim, foi algo que realmente... Eu acho que a dúvida do irmão é importante porque também ele nos traz um alerta. A gente já aconteceu o seguinte, a gente levava muitas roupas para as crianças. E aí, gente, tem que lembrar que são pessoas, seres humanos. E muitas pessoas agem de má fé também nesses locais. Então a gente levava roupas lindas para as crianças. E como a gente vai todo sábado, a gente não é possível que elas não usam nenhuma das roupinhas que a gente dá para elas. A gente levantou uma interrogação. E aí a gente ficou pensando, vamos perguntar delicadamente, né? A gente perguntou, tia, aquelas roupas, né, que a gente deu. Você levou para sua casa? Aí, Delicadamente, sutilmente. E aí a gente percebeu uma rispidez, assim, algo estava errado. Isso ficou muito assim, impactante. Aí a gente começou a notificar as pessoas, né, que recebiam, porque às vezes a gente levava e entregava na mão da cuidadora, mas não informava para o coordenador que a gente fez uma doação. Então a gente registrava as nossas doações a partir dessa situação, a gente começou a registrar. Por quê? Foi descoberto que uma dessas cuidadoras botava as roupas no saco de lixo, deixava do lado de fora da casa como se fosse lixo, e aí a outra pessoa ia lá buscar essas roupas. E essas doações não chegavam às nossas crianças. Então a gente descobriu isso a partir de uma dúvida, assim, né, de uma observação. A gente comunicou a responsável da casa, assim, então ótimo, agora eu vou ficar atenta. Então ela percebeu na movimentação da câmera essa situação. E aí essa cuidadora foi demitida, porque ela não trazia confiança. Se ela tinha condições de fazer uma coisa, de extraviar, vamos dizer essa palavra,
roupas para crianças institucionalizadas, o que mais ela poderia fazer? Então, foi a nossa observação que possibilitou essa olhar de segurança. Então, vejam que a gente tem que ter olhar atento a tudo. Então, as nossas doações também não pode ser assim, alguém falou que está precisando, a gente já leva. Não, registra, fala, olha, irmão, eu quero registrar aí que a gente fez essa doação. São medidas de segurança. No meu caso, eu liguei para o coordenador. Aí, ótimo. Coordenação paciente, ótimo. Porque às vezes a gente entrega na mão do cuidador e a gente nem sabe se a instituição está sabendo que a gente levou. Porque poderia até mesmo a coordenadora falar, olha, muito obrigada, a gente já vai comprar, já está cotado. E aí foi uma doação que poderia ser para outra coisa. Entendeu? Foi o que eu pensei. Isso aí. Então a gente fica atento mesmo nesses Entrega na mão do detalhes. cuidador e ter cuidado. Exato. Próximo. Nunca usar punições físicas ou verbais, sem exceção. Gente, nós não estamos lá para educar essas crianças no sentido de dar punição, impor regras de organização da casa. Viu uma situação que é grave? Comunica quem é responsável por isso, que são os cuidadores, que é o coordenador da casa. A gente não vai chegar lá impondo nossas regras. Pode ter regra da brincadeira, regra do nosso convívio. Agora, regra para casa, jamais. E nem vamos lá para o cantinho do pensamento que eu vou te dar uma... Não existe isso, né? A gente não está lá para isso. Mas a gente pode sim informar, né? Olha, eu estou percebendo esse comportamento bem delicado. A gente podia pensar nisso, aquilo. Sugestões, tudo bem. Você já passou, tipo assim, crianças começaram a brigar. Eu já até vou perguntar, já deu de tudo. porque já aconteceu uma vez que eu, tipo, um impulso. E aí eu fui, porque, tipo, o outro que tava, tipo assim, ele não ia parar de socar, e meio que fui puxando a que chegou, a falou como ela falou comigo, assim, tipo, cara, eu acho que talvez ela não gostou, talvez eu passei. Gente, mas ela tava lá do outro lado, até ela chegar, assim, o outro era menor. Eu acho que é algo muito complexo, né? Isso, por exemplo, teria que relatar, sei lá, pro coordenador, teve uma briga, e um voluntário nosso entrou no meio ali, porque era a pessoa que estava mais perto. Isso. É sempre dizer que você interviu porque era emergencial. Não era porque, tipo assim, eu... Criança voluntária, você tem que tomar não tem nenhum adulto mais ao seu redor. Quem vai ter que agir é você. Então, sempre só registre, né? Para falar, olha, aconteceu hoje essa situação, foi bem desafiadora e tal. Por exemplo, quando a gente está dando aula, geralmente, às vezes acontece deles começarem a se ofender. Aí a gente chama a atenção deles, olha, não é assim, seu colega não é isso, seu colega não é burro, ele é inteligente. A gente sempre reafirma assim, todo mundo aqui é capaz e tal, porque eles começam a ver a dificuldade do outro, aí começa, tá vendo, é burro, é não sei o que, começa a provocar o outro. Né? Então, assim, esse tipo de limite a gente pode colocar. Não, sim, né? esse tipo de limite é tudo aceitável. Agora, a questão é mais aquelas coisas assim, disciplinado. Você vai botar, você não vai brincar hoje, porque você teve esse comportamento e Ou, por exemplo, a gente sempre faz brincadeiras ao final, mas às vezes não dá tempo por causa do tempo. Eles ficam, tipo assim, querendo atenção e tudo mais, e aí a gente não consegue terminar as atividades para poder brincar com eles. E às vezes acontece que eles ficam pedindo, deixa eu mexer no computador, tio, porque às vezes é o momento deles, né? Só que aí a gente começou a colocar limites também, porque, por exemplo, a gente estava dando aula, aí falava, tia, hoje você vai liberar o computador, né? Eles negociam tudo. Aí a gente tem que falar, olha, vocês têm que entender que é a hora do reforço, né? Em outro momento vai ter a hora da brincadeira e tal, e se der tempo a gente vai fazer. Tia, mas hoje você prometeu, mas hoje não deu tempo. Então a gente sempre, dessa forma, a gente pode continuar. Essa forma é a forma de você pôr o limite, você organizar o seu dia aí com eles, super tranquilo. Sempre só não lembrar, sempre lembrar, aliás, de não receber essas organizações de forma que você vai impor limites ali, que vai gerar constrangimento, né? Ou que você vai fazer uma separação. Não é sobre isso, é sobre a organização da Se sua a atividade. gente não deixa um, a gente também não deixa todos. Isso aí. É o que a gente sempre conversa com eles. São os acordos, né? Aí
tem um que está distraindo muito. Ó, hoje vocês não prestaram atenção direito, então hoje a gente não vai conseguir. Sim. Mas é isso mesmo. Vamos lá, quem pode ler? Qual é o número? Nunca exagerar ou banalizar assuntos de violência. Jamais permitir que qualquer acusação feita por uma criança, adolescente, ou assim ser registrada e encaminhada ao coordenador da casa. Isso é importante porque às vezes a gente fala, é coisa de criança. Ela falou isso, mas não deve ser nada não. Vamos fingir que a gente não escutou isso, porque eles podem sim trazer coisas muito graves que a gente fica até sem chão na hora, né? Então, por mais que você não vai intervir diretamente nessa situação, registro é o caminho. Então, a gente vai registrar o coordenador que aconteceu isso, que o fulano falou sobre isso, sempre nesse lugar da descrição também. A gente não vai estar sempre falando no sentido assim de fofoca. Olha, escutei aquilo do ciclano. Não, é sempre um lugar de responsabilidade. Olha, a gente se preocupou porque escutamos isso na conversa com eles, na brincadeira. Sempre o registro é sempre a forma mais segura da gente encaminhar esses problemas. Não é, se você não tem condições, né, e nem instrumentos, ferramentas para intervir diante de uma situação que você escuta, não faça nada, só registre. Próximo. Sempre delegar da equipe do homem para acompanhar pessoas que não fazem parte da equipe nas visitas aos projetos, programas e ou atividades com crianças e adolescentes que são realizados. Gente, isso é sério, tá? Sempre que tiver pessoas novas ou interessadas em ir, numa visita, direciona alguém que vai ficar ali para dar um apoio, para falar, olha, isso a gente faz assim por isso, acompanha a pessoa. Não é uma coisa assim, porque a gente está com desconfiança. Na verdade, a gente desconfia de todo mundo e de todos. Por quê? É importante que a gente entenda que pensem que os abusadores vão procurar os lugares mais propícios e também os lugares que a gente menos vai imaginar que é um abusador. Então, abusador pode estar em grupos como nossos, se interessar em participar, porque sabe que ali é um lugar perfeito para eles ficarem no lá. Líderes de escola bíblica, para crianças, a gente tem que sempre estar sempre atentos. Aonde tem criança e adolescente, a gente tem que estar atento. É nosso irmão, nosso amigo, mas todo mundo está atento uns aos outros, porque a gente não sabe. Então, sempre vai pessoas novas, a gente está acompanhando, a gente está ali junto, reforçando que é importante, é para a segurança de todos nós e das crianças. Pensar a respeito do contato físico com as crianças e adolescentes, o qual só deve acontecer com o consentimento deles. Algumas vezes o contato físico é inevitável, como quando a criança chora ou quando precisa de ajuda em jogos ou brincadeiras. Cada participante da equipe deve estar atento à atenção excessiva para com ele ou ela. Gente, essa parte é muito desafiadora, porque as crianças, elas estão sempre querendo contato físico, ainda mais nessa condição de crianças que têm limitações sobre isso, Elas estão ali, às vezes, sem as pessoas que ela ama, ela está ali sem adultos que podem estar ofertando para ela o afeto, o carinho. Então, quando elas veem um grupo de pessoas que chegam ali espontaneamente, sorridentes, querendo fazer brincadeiras, automaticamente ela entende, nossa, eu quero abraçar, eu quero ficar perto dessa tia, eu amei essa tia. E aí, nosso coração, a gente quer abraçar, a gente também quer ofertar para elas o máximo de cuidado. Só que dentro desses ambientes, dentro dessa realidade que elas vivem, o cuidado é sempre necessário. Então, a regra é colo jamais. Mas tem hora que uma criança chora, uma criança tropeça, uma criança acontece alguma coisa e a gente pega. Só que é sempre aquele cuidado. A gente está no meio de todo mundo, vai ser rapidinho. É por uma
emergencial, e a gente, né, já está colocando ela aqui de novo, já estão brincando. Então, tenham cuidado com essa questão do toque físico, sim, apesar de elas pedirem isso todo o tempo, né? Alguém levantar a mão? Posso contribuir? Só para ficar registrado, uma experiência minha particular. Eu sou de São Paulo e eu dirigi um trabalho dentro de uma comunidade carente em São Paulo. E lá havia um pastor que entrou lá nesse grupo. E o que aconteceu com esse pastor? Uma menina da comunidade falou para os traficantes que o pastor tinha tocado nela. Aí os traficantes mataram o pastor. Depois de uma semana descobriu que a menina tinha mentido. Mas aí já tinham matado o pastor. Né? Então, às vezes a pessoa não faz, mas a criança mente. Sim, e a gente tem que ter esse entendimento. Crianças mentem, crianças manipulam, crianças vão criar casos, birras. Isso é próprio da criança e do adolescente e que nós estamos ali, inclusive, para ofertar a elas esse conhecimento, né, da palavra, da verdade, de corrigi-las nesse sentido, né, de trazer a elas outras referências, porque às vezes as referências que elas têm são péssimas, né? Então, são crianças que nunca souberam como se comportar frente ao adulto, ou falar, ou pedir algo sem, tipo, manipular. Então, a gente está ali trabalhando tudo isso, o caráter dessas crianças. Então, para a gente trabalhar com caráter, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, sempre o zelo, o afeto, ele vai exigir, ele pode ser feito de outras formas. Então, não é só o colo que dá carinho e afeto para as crianças. Então, olhar no olho delas, abaixar para brincar com elas, já é muito significativo para elas. Então, às vezes a gente tem uma imaginária que chorou, é colo. Mas tem outras estratégias que a gente pode se apropriar. Até nesse sentido de contribuição, porque eu vi a Natália falando deles se ofenderem, né? E aí é difícil, como você vai botar o limite, chamar atenção, dizer que é errado. Já aconteceu uma situação na briga infantil, que o menino fez eu entendo como racismo sobre o cabelo da menina, que era um cabelo crespo e tal. E é óbvio que ela, tipo, na hora, ela tá falando, tia, ele tá falando, na hora eu só falei assim, não concordo. Não acho que o cabelo dela é lindo. Aí comecei a elogiar ela, falar que foi Deus que fez ela assim. E tudo Deus faz é bom. Deus ela chama de, e eu também acho que foi Deus que fez. Ela se sentiu acolhida, ele ficou constrangido, ele não pediu desculpa não. Mas assim, murchou, acabou com a bola dele de querer ficar fazendo piada com ela. E a outra menina que estava fechada, sem querer participar da atividade, viu aquilo, foi na frente dela, estava sentada, mas ela falou, ela tinha rasgado o papel, ela não queria participar, ela estava muito burrada. Tia, me dá, tem ainda o desenho para eu colorir? Ou seja, parece que aquele gesto de valorizar uma criança que provavelmente deve ser recorrente, ela se sentiu acolhida, o menino percebeu que você está falando de a nossa postura também comunica. Então, eu não vou constranger, mas eu vou dar um exemplo. Olha, ela é filha de Deus, fez ela assim, é linda, o cabelo dela é lindo, ela é linda. Espero que de alguma maneira isso tenha ajudado ele a pensar, a ressignificar, seja um exemplo. E a outra menina que já quis também participar, alguma coisa daquilo ali tocou no coração dela. Perfeito esse exemplo, porque mostra pra gente assim, o quanto que você não precisou, por exemplo, falar, você é um racista, isso é uma brincadeira racista, e aquilo criar um caos, né, e constranger também quem está fazendo. Nesse mesmo dia, foi interessante, porque as meninas falaram, aí uma das meninas, a menina que rasgou, que não queria, estava emburrada, fechada, pediu e eu dei o papel. Aí uma falou para a cuidadora, ela fez isso, querendo, tipo assim, denunciando o outro, né? Eu estou falando como que a nossa postura comunica. Aí a menina, a cuidadora falou, é porque a tia não viu, por isso que ela deu outro papel. Aí a menina, tia, você não viu? Ela falou, não, eu vi, por que você deu? Porque eu quis, porque eu escolhi. Eu quero dar outro para ela, mas tia, mas eu perdoei, eu escolhi perdoar ela. Aí outra que a gente tinha falado sobre a Páscoa, Jesus, ela, igual Jesus fez com a gente, é isso. Ficou ali meio que comemorando, porque eu fiquei muito feliz ela ter associado uma coisa tão simples. Tipo assim, Jesus perdoou a gente, por que eu não vou ali dar outra chance? Se ela quer agora, se ela mudou ali a postura. Então, tipo, coisas muito simples das nossas atitudes comunicam muito para eles. Amém. Muito bom esses exemplos. A gente terminou, né, irmãos? Então, esses são. Acabou. Nossa. Poxa. Não acabou, viu? Muito bom, né? Essa observação. Vamos lá, então, terminar esse é o último.
Quem pode ler? Solicitar a autorização da instituição e pessoas aí que precisarem transportar crianças e adolescentes em seus carros. Isso é muito importante, tá? A gente teve momentos que a gente conseguia ir lá na casa buscar as crianças para ir na nossa igreja. Então, nesse translado, a gente entendeu que é muito importante que isso seja registrado, que eles estão concordando com o translado de crianças nos nossos carros particulares, tá? E sempre que forem crianças menores de 4 anos, sempre tem que ter um cuidador nesse transporte. Nunca vai as crianças sem cuidador. Não é permitido divulgação de fotos ou imagens de crianças e adolescentes institucionalizadas em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tá? Nunca, jamais a gente vai tirar foto delas, até mesmo aquelas coisas com borrão, não é recomendável, porque são crianças que estão passando por processos que são totalmente sigilosos, né? Não tem acesso, ninguém pode ter acesso aonde essas crianças estão, porque tem muitas delas que correm ameaça de vidas, né? Então não podemos, em hipótese alguma, registrar. Até as nossas fotos que nós fazemos das nossas atividades, a gente tem autorização para tirá-las e compartilhar só no nosso grupo interno, para registro, né? Fizemos essa atividade e tal. Aí nós temos um banco de fotos que são só nossas, só a gente que vê. A gente não divulga, a gente não posta, a gente não pode fazer isso. Próximo. Esclarecer as crianças e adolescentes sobre seus direitos, o que é aceitável ou não e o que elas podem fazer caso haja um problema ou situação de violência. Sempre bom a gente criar nossos mecanismos internos, né, com as crianças, para que elas também saibam como registrar suas próprias denúncias, né? A gente pode acontecer e isso é bom que elas saibam quem que elas recorrem, como elas falam e tudo mais. Próximo. Não é permitida a divulgação da localização da casa lá. Isso também é importante. Nós também não podemos divulgar nas nossas redes sociais, por exemplo, a gente está na casa que fica na rua tal e vamos lá sempre em tal horário. Jamais podemos divulgar só entre a gente, né? Quando a gente divulga para, olha, vamos na atividade tal, vai ser em tal local. A gente não publica, a gente não faz nenhuma exposição do local da casa lá. Em atividades externas, a equipe deverá se preocupar com a identificação das crianças e adolescentes, e ter sempre um responsável de referência acompanhando cada criança e adolescente. Isso é sempre muito importante. Então, vejam que isso é possível, tá? Então, a gente já levou as crianças na praia, a gente já levou as crianças no cinema, a gente já levou no boliche, a gente já levou no parque da cidade. Várias coisas a gente já fizemos com as crianças. E isso sempre com a autorização da casa. E tem momentos que é possível, tá, gente? Mas tem momentos que a própria casa fala, ó, estamos fechados para circulação, porque temos casos, né, que não pode circular na cidade. É isso que eu ia perguntar, porque se você está numa atividade assim e alguém, um parente, reconhecer a criança, como é que eu preferia nem passar esse ideal? Sabe, elas têm direito à cultura e lazer. Como que a gente vai proporcionar a elas esse direito se a gente também não colocar um pouquinho em risco? Por que isso é colocar um pouquinho em risco? Mas é para garantir o direito. Então, assim, gente, já aconteceu de passar com a criança no carro, tia, fulana, minha parente, não, a gente depois só registra, olha, a gente passou em tal rua e a fulana, né, reconheceu alguém, a gente comunica, agora a gente não tem como prever. Então, geralmente as casas só liberam também para esses passeios quando eles estão cientes, assim, não, são casas que estão ok, ninguém está ameaçado, dão algumas orientações, para que a gente também garanta o direito delas, né? Então é legítimo que elas possam também ir no cinema, em alguns lugares. A gente vai passar um pouquinho de sufoco, mas é tão legal ver elas assim, desfrutando de uma realidade que talvez elas nunca. Já aconteceu, tipo assim, de ter, acho que não, né? Tipo, alguém se aproximou, um parente, um conhecido, e você, como que vocês, ou como se acontecesse, como você entende que seria a conduta mais adequada ali naquele momento?
Então, nunca aconteceu isso diretamente, mas se acontecer, a gente tem que falar, olha, nós estamos responsáveis por ela para uma atividade. Caso você queira comunicar, falar com a criança, ligue para casa, marque um atendimento, agende para você ver, porque aqui ela está sob a minha responsabilidade. E a gente tem como acordo elas não comunicarem com ninguém para além do nosso grupo. Aí você tentar sair dessa situação assim, não, você tem direito de vê-la, de falar com ela, mas sempre sob os cuidados da instituição, porque nós não fazemos parte dela e sempre. Se quiser levar na margem, chama uma viatura. Como? Já chegou o caso da você ter levado e chamar uma A gente não vai acontecer, mas pode acontecer. A gente chama. Então, chamar sempre. Inclusive, nesses casos, a própria polícia militar já tem um registro assim, de conseguir acionar essas casas, chamar o conselho tutelar também é muito importante. A gente ter sempre levar, né, com a gente o contato do conselho tutelar, o contato da polícia, do coordenador, para qualquer situação a gente ligar. Já aconteceu com a gente um caso legal falar sobre isso. Uma criança, a gente levou ela numa atividade da nossa igreja que tinha piscina e vários brinquedos. Ela se machucou. Como que a gente leva ela para o UPA sem documentação? Porque a gente não sai com as documentações dela, né? Eles não dão pra gente, só sai com os registros e tudo mais. Então a gente imediatamente ligamos para casa, vamos, aconteceu tal situação, nós já estamos levando ela para a UPA e a gente vai ir aí buscar o cuidador com a documentação para encontrar com ela na unidade lá. E foi no braço, esse mesmo, né? Ele estava lá. E aí, quando chegamos na UPA, a gente informou, olha, ela se trata de uma criança institucionalizada, já está vindo a responsável legal dela com a documentação, mas precisa prestar o socorro. Então, eles deram entrada, né, ela foi atendida, mas a cuidadora, a gente foi lá buscar ela. Entendeu? Pode acontecer. Estamos sempre nessa situação. E, no mais, muito obrigada. Queria deixar essa frase do John Wesley que fala: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. John Wesley. Gente, então, vou agradecer a vocês pela presença, muito obrigada por tudo. E eu queria convidar todo mundo para a gente tirar uma foto, né, para a gente registrar esse momento. Alguém sabe terminar a live aqui? E assim, a Laisa passou um papel, né, para todo mundo colocar a disponibilidade para estar nas casas. Depois também a gente vai entrar em contato com todo mundo que